Hoje a gente vai falar de uma história real, Que virou um livro de ficção, que virou um livro de não ficção. que virou um filme de ficção. A gente vai falar de No Coração do Mar. Vamos combinar que todo mundo já ouviu falar de Moby Dick, né? Quero De uma acreditar. forma ou de outra. Quero acreditar que sim, né, cara? Afinal, né, um dos clássicos da literatura mundial, velho. E esse filme que a gente vai comentar, ele conta a história por trás da ficção de Moby Dick. Esse filme é estrelado pelo lindo, maravilhoso, perfeito Chris Hemsworth. E esse filme, ele foi inspirado num livro de não ficção que chama No Coração do Mar, que é muito bacana, cara. Só uma parte literária aqui. Eu tinha lido esse livro antes de sair o filme, bem antes, cara, e é demais, é inacreditável a história. Aquelas coisas que, se fosse uma história de ficção, você ia falar, que exagero. E a sinopse é o seguinte: tem um escritor que ele quer escrever uma obra nova e ele tá obcecado pela história de um navio que afundou por causa de uma baleia. Ele vai até a casa desse cara, que é o único sobrevivente desse barco. O único sobrevivente naquela época, já, sei lá, 30 anos depois, 40, alguma coisa assim. E ele convence esse cara a contar a história pra eles. E o que a gente vê no filme é a história desse naufrágio. E esse escritor que vai buscar essa história não é ninguém mais, ninguém menos do que Herman Melville. O cara que escreveu o ficcional Moby Dick. Então vamos lá, antes da gente continuar, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho, segue a gente no Instagram que tem novidade todo dia pra vocês. A gente já tinha assistido esse filme faz um tempinho, a gente assistiu no cinema. Exatamente, no lançamento mesmo, 2015. E é interessante ele voltar agora para os top 10 do Netflix, né? E isso é uma coisa muito legal, porque a gente está muito nessa desse consumo do que é novo, né? Isso em tudo nesse mundo moderno é isso. Só é o novo que importa, é o novo que importa. E nessa, muitos filmes, de às vezes só 5 anos atrás, eles já não são mais assistidos muitas vezes, né? Vão ficando para trás. Aliás, escreve aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça vídeo também sobre filmes antigos que valem a pena assistir. Vamos dizer que esse filme, ele bate o nível hard de isolamento social. Pois é, né? A gente tá aqui ainda na quarentena, chorando, reclamando, achando ruim porque a gente não consegue ir jogar um futebol com os amigos, ir na churrascada, ir no aniversário não sei quem. Tem que ser de máscara. E chorando e reclamando por conta disso. Os caras ficaram, 3 meses dentro de um botezinho ridículo no meio do Pacífico. Aquilo sem isolamento social, cara. Pelo amor de Deus, cara. Uma coisa interessante e que às vezes incomoda um pouco em filme, pra mim, que sou vegetariana, por exemplo, é tipo, putz, eu vou ver um filme de uns caras que matam baleia, sabe? Só que bizarro. assim, você tem que pensar, e isso é posto na fala do personagem, que naquela época não existia petróleo. Pois é, isso é uma coisa muito louca de você imaginar, né? Porque a história se passa em 1820, mais ou menos isso. E naquela época, cara, a iluminação das cidades era feita por lamparinas. E essas lamparinas usavam óleo de baleia. Imagina que a iluminação noturna das cidades no mundo inteiro eram feitas em cima de óleo de baleia. Consegue imaginar uma coisa dessa? Não, é muito louco. É muito bizarro, cara. É muito louco. O mundo era completamente outra coisa. Isso fez a gente debater entre a gente o lance de como a gente às vezes tem certezas absolutas que são desconstruídas lá pra frente. Pois é. Eu não quero entrar muito nesse assunto porque foge um pouco do filme, mas reflete aí você. Quais são as certezas absolutas que você tinha quando você era criança, que hoje em dia foram desconstruídas pelo mundo mesmo? pois Não é. necessariamente só no quesito ecologia. O mundo, não só, não, eu acreditava em Papai Noel. Não, é uma coisa assim, mais profunda, entendeu? É aquela certeza que aquilo no mundo fazia sentido naquela época e hoje em dia já não faz o menor sentido. Inclusive, por que eu falei que essa fala tá na boca do personagem? Porque lá pro fim do filme, isso não é um spoiler, porque é só um comentáriozinho que ele fala. Tem um personagem que vira pro outro e fala: nossa, você viu que eles estão achando óleo no chão, que é o petróleo? Então ele dá essa explicadinha. E tem vários momentos nesse filme que ele dialoga com essas coisas que eram normais naquela época e que hoje em dia não são normais, que são reflexões que aqueles personagens não teriam. Exatamente, é uma licença poética que tem mesmo, porque aquelas pessoas daquela época realmente não tinham nenhuma consciência ecológica mesmo. Sim, e isso é mão de roteirista, mão de diretor, botando a opinião deles. Então, por exemplo, tem uma hora que o personagem do Chris
ele vira pro outro personagem e fala, e meio que dá a entender, eu não vou falar a frase direito pra não dar spoiler, mas assim, meio que ele dá a entender pro outro que tipo, vamos refletir se nós não somos os malvados dessa história? Exatamente. Por matar baleias e essas coisas? E o outro cara fala, não somos, e eu não vou falar mais porque senão é spoiler. Mas essa reflexão do mundo moderno, por que a gente precisa matar uma baleia para ter luso? Hoje em dia a gente não precisa. É interessante essa mecânica do filme, né, de ter sido inspirado num livro de não ficção, né? E quando acontece esse tipo de coisa, mesmo toda adaptação de livro para filme é uma adaptação, mesmo quando é um livro de ficção que vira um filme de ficção. Harry Potter, né, gente? Tem personagens que se fundem, outros que são tirados, situações que mudam para encaixar dentro do formato cinema. Nesse filme, eles conseguiram fazer um negócio muito legal de transformar mesmo essa narrativa dessa história incrível de sobrevivência que aconteceu no filme, né? Tem trocentas licenças poéticas que colocaram e tudo mais, mas de modo geral, eles transportaram muito bem aquela situação toda. Uma coisa muito legal também desse filme é que ele conta duas histórias paralelas. Então tem a história do escritor, que tá lá na casa do sobrevivente, que ele vai contando a história pra ele, e ao mesmo tempo tem a própria história acontecendo com outros protagonistas que não são o cara que tá contando a história. Exatamente. Então tem muitos momentos que você tá num momento mó de tensão e ele corta e volta pra história do cara contando o livro e o cara fala, não vou contar e não sei o que. Isso é muito legal, porque ele amplia ainda mais todo esse suspense do filme. E além disso, ele é um momento também que permite a reflexão, né? Os personagens já com a distanciamento do tempo refletindo sobre aquilo que passou. É um momento pro espectador também respirar, né? Sim. Tá naquela situação de horror e tudo mais, de repente volta para uma situação um pouco mais de conforto ali. Toda a parte técnica do filme é muito bacana, né? Os atores são incríveis, a cenografia, a direção de arte toda demais, você acredita, que navio você acredita. Os efeitos especiais também, né, das baleias e tudo mais, são muito bons. E tem uma outra coisa que também é muito legal nesse filme, é que assim, só tem duas personagens mulher. Por quê? Porque em navio não ia mulher. Exatamente. Mulher era azar em navio. Vocês já viram em 1 milhão de filmes, desde Piratas do Caribe até filmes muito complexos. Universo totalmente masculino. Sim. E o que acontece? Essas duas personagens são muito essenciais pra trama, assim. Não pro que vai desenrolar no navio, mas pro que vai desenrolar na cabeça desses personagens. Então, uma dessas mulheres, por exemplo, é a esposa do cara que conta a história. É ela que convence ele a contar a história pro escritor, Exatamente. que depois vai escrever o livro de Moby Dick. Então ela é de extrema importância ali e ela é muito mais esclarecida do que o cara nesse sentido. Exato. Porque ela, isso, é 10 minutos, por isso que eu tô falando, tipo, é bem no comecinho. Ela vira e fala, ele tem que falar sobre isso. Ele não fala sobre isso com ninguém, ele tem que falar. Exato. Ela alia tanto uma necessidade pragmática, né, do dinheiro, né, de precisar ganhar um dinheiro, quanto essa necessidade também emocional do marido colocar aquilo para fora. Então ela é fundamental. E a outra é a esposa, sim, a esposa do marinheiro, né, do sim. Owen. Que ela que faz essa reflexão que mais pra frente ele vai fazer. Ela, logo no comecinho do filme, né? Ela fala pra ele, ela fala, mas você tem que ir. É isso realmente que você... Eles estão no meio de uma briga, enfim, assistem um filme que vocês vão entender por quê. Mas ela que faz ele ter essa reflexão do porquê que ele tá fazendo isso. E ele vira pra ela e mostra uma personalidade frágil dele, uma personalidade mais humana, menos homem alfa, né? Vamos dizer assim. Ele vira pra ela e fala, mas é só isso que eu sei fazer. Então ele para pra refletir, ela chama ele pra reflexão. Então essas duas mulheres fazem a história se mover dentro desses personagens. Aliás, esse filme, como a gente falou, ele é cheio desses pequenos cuidados históricos da situação que a gente vive hoje, que eles meio que explicam por que aquela situação assim, por que tá acontecendo, eles se preocupam, eles não ignoraram tudo isso e só contaram a história de homens caçando baleias. Exato. Tem uma moral ali, né? Tem uma coisa ali. É interessante. Então, gente, super recomendável. Tipo, assistam esse filme, botem ele no top 1 do Netflix, porque vale muito a pena. Ele é um filme muito bem feito, muito bem amarrado, muito bem atuado. Vale muito a pena.